Olá, meu nome é Rebeca, sou aluna da Universidade Federal do ABC e eu estou tendo a oportunidade de fazer parte desse projeto aí nomeado Caminhos da Inovação para Empresas Pós-Covid-19. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o guia aí nomeado como Inovação Legal, que já foi falado aqui em um outro vídeo nesse canal, e eu queria apresentar um pouquinho mais, falar um pouquinho mais sobre esse guia para vocês. Bom, como já foi falado, esse material ele fala um pouquinho sobre diferentes programas oferecidos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e pela FINEP, Financiadora de Estudos e Projetos. E nesse guia nós listamos aí 28 programas que empresas, especialmente micro, pequenas e médias empresas, podem acessar para investir em inovação. Então, não apenas em inovação, mas o nosso foco especialmente falar um pouco sobre como investir em inovação, especialmente como usar a inovação nesse momento que a gente está, que não é um momento fácil para nenhuma empresa, não é um momento fácil para a economia, como utilizar a inovação ao seu favor para passar por esse momento. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre o que são as micro, pequenas e médias empresas. Então a gente ouve muito essas nomenclaturas no nosso dia a dia, em pesquisas, na televisão, e às vezes a gente não sabe exatamente quem são essas empresas, como elas são classificadas, e quando a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente acaba se deparando com diversas classificações para essas empresas. Então, eu quis trazer para vocês aqui algumas dessas classificações, especialmente a classificação do BNDES e da FINEP, para entender quando a gente fala de programas da FINEP, do FINEP, do BNDES, como você sabe se você se classifica ou não com base no seu porte. Então, primeiro, eu achei super interessante trazer aqui e falar um pouquinho sobre o BGE e como o BGE classifica as empresas, especialmente porque nós ouvimos e vemos muitas pesquisas falando sobre a classificação das empresas e como as empresas estão reagindo. Então, especialmente no momento que a gente está, já tem saído aí pesquisas específicas falando sobre como, por exemplo, as micro, pequenas e médias empresas estão reagindo a essa situação, como está sendo a recuperação econômica dessas empresas, publicadas pelo IBGE. E é interessante a gente perceber que, na verdade, o IBGE utiliza a quantidade de pessoas que essas empresas possuem. Então, primeiro entender que atividade é essa, se é uma atividade comercial, se é uma atividade de serviço ou uma atividade industrial. Então, primeiro ele olha a atividade da empresa e depois a quantidade de pessoas que estão nessa empresa. Então, é importante a gente entender essa classificação do IBGE, especialmente porque muito do que a gente ouve falar sobre micro, pequenas e médias empresas vem de uma classificação assim. Então, muitas pesquisas utilizam a quantidade de funcionários para classificar as empresas, porque é uma forma mais fácil de classificar as empresas, especialmente quando se trata, por exemplo, de uma pesquisa. Mas quando a gente fala da FINEP e do BNDES, aí a gente já tem uma classificação um pouco diferente. Então, primeiramente, falando do BNDES, ele utiliza aí, a FINEP também utiliza esse mesmo critério, a receita operacional bruta anual. Por que esse dado é interessante? Quando a gente olha, por exemplo, o Simples Nacional, que classifica aí os microempreendedores individuais, as microempresas, as pequenas empresas, a classificação que ele dá para microempresas e para pequenas empresas é exatamente a mesma, por exemplo, que o BNDES usa. Mesma coisa relacionada à Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. A classificação é exatamente essa aqui, quando a gente fala especialmente falando no universo de micro e pequenas, a classificação é a mesma. Então, quando a gente está falando de portes de empresas no BNDES, ele vai considerar a receita operacional bruta anual. E, por fim, trouxe um pouquinho também sobre a FINEP. A FINEP, ela também utiliza esse mesmo critério que o BNDES. A diferença é que, ao classificar os portes, o que o BNDES considerava lá como micro e pequena, a FINEP considera como um porte 1 e ela faz outras 3 divisões, então vai de porte 1 a porte 4. E é bem importante você conhecer e entender onde a sua empresa se classifica antes de procurar estes programas,
Por quê? Porque você vai entender se eles são feitos para sua empresa ou não. Então, no guia que a gente traz um pouquinho alguns desses programas, existem programas para todos esses portes de empresa, nosso foco foi especialmente em micro, pequenas e médias empresas, mas existem alguns que são só para pequenas empresas, por exemplo, para micro e pequenas, alguns já são mais focados em médias empresas. Então é super interessante entender onde você se classifica para conseguir uma linha de financiamento. E se você está conhecendo, na verdade, vendo esse vídeo para conhecer o assunto, é legal você ir atrás e conseguir entender em cada contexto qual é a classificação que está sendo utilizada para falar dessas empresas. Isso faz toda a diferença ao estudar o assunto e a entender melhor esse universo de micro, pequenas e médias empresas. Então, por hoje é isso e a gente se vê em outros vídeos.